Fala traders, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Escritório do Trader. No vídeo de hoje vamos falar sobre as novas regras da Illustrate e no final vou mostrar os principais prós e contras dessa mudança. Mas antes de tudo, roda a vinheta. Então, traders, primeiro vamos falar sobre os novos planos que a Ilus trouxe, ok? Vamos lá, né? Podemos observar, né, que a Ilus trouxe três planos para a gente poder selecionar. Hoje nós temos o plano padrão, né, o plano sem taxa de ativação, temos também o plano financiamento instantâneo, ok? Vou explicar cada um desses planos, né? O plano padrão, né, ele não muda, não mudou nada, é aquele plano que a gente sempre contratou antes, né? Vamos lá. Você, para contratar um plano de avaliação, você paga US$ 36, né? E no final, você foi aprovado, passou ali, né, na avaliação, você vai precisar pagar US$ 130, tá? Que seria uma taxa de ativação para você ir para a conta master, né? Já no plano sem taxa de ativação, esse plano sem taxa de ativação, você vai pagar US$ 99. Porém, você não vai precisar pagar a taxa de ativação, porque US$ 99 já é incluso a taxa de ativação, ok? Né? Já adiantando aqui, né, o plano mais ideal hoje, né, é o plano sem a taxa de ativação entre os três planos, beleza? Vamos falar aqui também sobre as regras, né, de cada plano. O plano padrão e o plano sem taxa de ativação, as regras são a mesma. A única coisa que muda de um ao outro, né, que você já, no ato da compra, você já inclui a taxa de ativação. Tá? No plano padrão, você não inclui essa taxa de ativação, né? Se você fizer um cálculo, mesmo com os descontos que a Illustrate dá, esse plano vai estar saindo muito mais em conta, ok? Então, o mais aconselhável aqui é você contratar o plano sem taxa de ativação, beleza? Vamos falar sobre esse plano financiamento instantâneo, ok? Esse financiamento instantâneo ele sai a US$ 349, ok? E o que acontece? Qual a diferença desse plano, né? Você vai diretamente para a conta financiada, tá? Uma conta financiada. E também tem algumas regras nesse plano que ele acaba mudando, ok? Você não paga taxa de ativação, US$ 349 é o valor único, beleza? E dias úteis mínimos com lucro, né? Você sai de 7 e vai para 5, beleza? Já lucro mínimo por dia, em vez de ser 50, que na conta sem taxa de ativação é 50, você vem para 200. Muda consideravelmente nessa questão, tá? Já na regras de consistência, podemos observar que a regra de consistência da sem taxa de ativação é 40%. Já no plano financiamento instantâneo, a regra de consistência vai para 30%, né? Então sobe muito. Então por isso que eu falo, o melhor plano hoje na Illustrate é o plano sem taxa de ativação, ok? Para você contratar esse plano, ok? Para você contratar um plano aqui, na verdade, você tem um plano de 25, de 50, de 100, 150, 250 e 300. Basta você selecionar o seu plano, o plano desejado, né? Clicar, tamanho da conta, na verdade, desejado, clicar no plano desejado, né, que é o sem taxa de ativação, e clicar em comprar, né?
Logo aqui você vai ser redirecionado para essa página, né? E você pode inserir o cupom Escritório do Trader. Lembrando, você utilizando o cupom Escritório do Trader, você vai estar ajudando o canal, beleza? Se puder fazer essa força em ajudar o canal e utilizar o cupom Escritório do Trader, fico agradecido a vocês, ok? Vocês vão preencher os dados do cartão de vocês, os dados de vocês, e vir aqui no final, clicar em concordar e comprar a conta, ok? Agora a gente vai direto aqui para as regras, novas regras, né? Que é o assunto principal do nosso vídeo. Novas regras da Illustrading, né? Então vamos falar sobre as novas regras que a Ilus trouxe, né? Vamos falar sobre explicação das regras do PL Drawdown na Illustrate, explicação da regra de risco-retorno na Illustrate, explicação da regra de consistência no uso de contratos na Illustrate, também vamos falar. Vamos falar sobre regras que mudaram, ok? E aqui temos a regra de notícia, temos a questão de saque, as regras de saque também mudaram, ok? E aqui então temos umas regras que não mudaram, permaneceram a mesma, tá? O drawdown na conta de avaliação e o drawdown na conta master. Eles permaneceram o mesmo. Eu tenho um vídeo falando sobre esse drawdown de avaliação, o drawdown da conta master e a regra de 40%, tá? Vou deixar esses vídeos na descrição deste vídeo, ok? Vamos prosseguir. Regras, eh, vamos lá. Regras que mudaram. E vamos aqui falar sobre regras que mudaram. Qual a regra para operar notícia na Illustrate? Ok? É proibido ficar posicionado no momento da notícia. Aguarde pelo menos 10 segundos após a publicação da mesma. Ok? Aguarde 10 segundos após a publicação da mesma, ok? E aqui vem explicando, né, sobre a regra. Na conta desafio, a gente sabe que não temos regras de notícia, você pode operar normalmente, ok? Já na conta master, a gente tem regras. É proibido você estar posicionado, como eu falei aqui, né? Você pode estar posicionado 10 segundos depois que a notícia foi divulgada, ok? Aqui basicamente vai estar explicando sobre essas notícias, sobre a regra, tá? Eu não vou ler porque é a mesma coisa, tá? Aqui a gente vai abordar o que mudou, beleza? Né? E aqui eles trouxeram também uma explicação melhor, né? Sobre a abertura, que não tinha, né? Na anterior não tínhamos na FAQ ali da Ilus, a explicação sobre a notícia, né? A notícia também é considerado como regra, é, é considerado como notícia, né? A abertura do mercado americano é considerado como notícia, na verdade, e é proibido de você estar posicionado, ok? Você não pode ficar posicionado durante a abertura do mercado americano à vista. É semelhante à regra de notícia, ok? Vou falar mais sobre essa regra aqui, né? Mais à frente eu vou falar mais sobre essa regra. E Gabriel, o que exatamente, né, mudou, né, sobre a regra de notícia, já que está aqui regras que mudaram, né, e a regra de notícia está nesse nesse ponto. A Illustrading disponibilizou um calendário na plataforma que mostra quais notícias exigem que você não esteja desculpa, você esteja fora de posição, né? No caso, a Illustrated criou um calendário, né? Filtrou as notícias com mais impacto e tirou aquelas que não tinha tanta relevância e colocou, né, essas notícias de alto impacto nesse calendário e lá mostra quando a gente não pode estar posicionado, né? Eu vou mostrar esse calendário para vocês. Vamos lá. Aqui no dashboard da Illustrate,
você vai clicar nesta área. Clicando ali, vai estar mostrando para você o calendário da Illustrator. E logo no calendário, né, a gente precisa observar se o horário vai estar aqui, ó, Brasília GMT-3, que é UTC-3, né, o horário de Brasília. Se não estiver o horário de Brasília, né, tiver qualquer outro horário, aqui os horários vão todo mudar, beleza? Não precisa que esteja aqui horário de Brasília, né? Você pode selecionar mês, semana, dias para estar observando. E o que eu prefiro é selecionar aqui a lista, ok? Aqui aparece todas as notícias, ok? Ó, no dia 1º de julho que já passou, né? Aí, como eles filtraram bastante notícia, então aparece só algumas notícias aqui, tá? E aqui já vem informando qual é a notícia, 10h45 PMI, né? E vem falando, mostrando as notícias que você não pode estar posicionado. E já tem um aviso também falando que você pode se posicionar após 10 segundos, né, a divulgação da notícia. Aqui no dia 3 também, né? Tem dia aqui, ó, o dia de hoje, eu não lembro qual é o dia de hoje, vou só ver aqui. Hoje é dia 7, né? Hoje, dia 7, só tínhamos a abertura, não tinha uma notícia muito relevante. Mas tinha umas outras notícias de 2 estrelas. Se eu não me engano, é hoje ou é amanhã que tem uma notícia de 2 estrelas e já não mostra mais aqui, ok? Que a gente não vai precisar, né, se preocupar com ela. Basicamente, agora a gente precisa entrar no calendário econômico aqui da Illustrate, né? Eles filtraram bastante essas notícias e melhoraram essa questão de notícia. Tinha ponto que você não poderia estar posicionado por conta dessas notícias. Voltando aqui para o slide. Nessa próxima regra, né, podemos observar, né, só um minuto, quando posso sacar da minha conta master na Illustrate. Então, quando eu posso sacar na minha conta master na Illustrate? Aqui vai abordar todo o ponto de saque na Illustrate, ok? O valor que você pode sacar da sua conta master, incluindo contas financiadas sem taxa de ativação e financiamento instantâneo. A Illustrate é calculado por conta, ok? É calculado por conta. Com base no tamanho da conta, no número de saque realizado e no lucro da conta disponível. Os primeiros 4 saques deverão ocorrer nos primeiros 60 dias de ativação para desbloquear o saque ilimitado, acima da margem. As comissões são aplicadas com base no lucro acumulado total em todas as contas. Então aqui a gente já tem uma novidade, tá? As comissões da Ilus agora ela é aplicada, né, com lucro acumulado de todas as contas. Anteriormente era somente de uma conta, beleza? Hoje, a partir de hoje, não hoje, né? Essa regra já tem um tempinho que eles mudaram, né? E acrescentaram essa regra. Então, todo o lucro que você tiver na conta, de todas as contas que você teve, ele acumula. Aquele US$ 15.000 iniciais, então vai somar todas as contas, bateu US$ 15.000, né? E você fizer US$ 15.000, 100% é teu. Nesse caso, vai acumular todas as contas, aí você muda a questão da regra dos 100% passa a ser 90%, que também teve uma alteração, e eu já vou falar disso. Vamos prosseguir aqui num passo a passo. Saque mínimo por conta, ok? Saque mínimo por conta. Aqui todo mundo sabe, né? Não alterou. Um saque mínimo aqui é de US$ 500 por conta, né? E o valor, né, de saque por cada conta, o máximo de valor de saque por cada conta, esse valor não foi alterado, tá? Aqui tá
o valor por cada conta, ok? Vamos prosseguir aqui, o que a gente vai entender o que teve de novo já já. Saque de margem, aqui já inclui uma coisa nova, né? Que seria esse saque de margem, né? Seria por conta nos primeiros 4 saques e dentro dos primeiros 60 dias. Então vamos lá, vamos entender aqui melhor sobre essa margem, né? Você pode sacar até 50% da margem da conta específica durante esses 4 saques. Um exemplo, se a margem for de 5.000, você pode sacar 2.500 no total, ok? Mas vamos lá. Se eu estou com uma conta de 50k e o máximo que eu posso sacar é $2.000, né? Se eu tiver uma margem, se eu fiz uma margem de $5.000 nos 4 primeiros saques, eu não vou poder sacar $2.500, ok? Eu só vou poder sacar $2.000. Fiquem atentos a isso, que você só vai poder sacar $2.000, que seria o máximo de uma conta de 50k, né? E quando essa regra de 50% aqui da margem se aplica, né? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho $53.000 em uma conta, de 50k mesmo. Numa conta de 50k, eu tenho um saldo ali acumulado de $53.000, ok? Eu não vou conseguir sacar $2.000, né? Aí vai se aplicar a regra da margem, tá? Vai ser 50% dos $3.000, né? Que vai ser $1.500, o máximo que eu vou conseguir sacar, ok? Então, tipo, eu fiz 2.500, $2.600, eu já fico habilitado ao saque, eu vou pedir 2.000 de saque. Não, você só pode sacar 50% da margem. Aqueles dias, né, que é nos primeiros 4 saques, né, dentro dos primeiros 60 dias e em cada conta, ok? Aqui, né, eu fiquei também com bastante dúvida, né, porque para entender nessa questão aqui, uma regra não anula a outra, né? Tem cada ponto para cada regra ser aplicada, né? Então, nessa regra de 50% é quando você tiver ali no limite, né, de 2.600 ali para que foi habilitado o saque e você solicitar o saque. Aí quando você solicitar o saque, para você não solicitar os 2.000 e só ficar com $600, né, aí eles criaram a regra da margem, que é os 50%, né, e acaba ali, né, você não conseguindo sacar os 2.000, beleza? Vamos prosseguir, né, que a gente também tem mais alguma novidade aqui, ok? Após completar 4 saques dentro de 60 dias por conta, após eu completar 4 saques dentro de 60 dias em cada conta. Vamos lá, vamos ver o que a gente encontra aqui. Se você completar os 4 saques nos primeiros 60 dias, poderá sacar qualquer valor de lucro disponível acima da margem na conta específica, sem limite máximo, ok? Entenda isso aqui. No entanto, não poderá mais sacar a margem, galera. Então, por exemplo, qual seria a margem? A margem é basicamente $2.600, que é o colchão, tá? Para o saque. Então você não vai poder sacar mais esse valor após os 4 saques, beleza? Anteriormente você poderia, né, solicitar esse saque, esse colchão, tá? Agora você não vai poder, sacar o colchão. Por exemplo, eu tenho de saldo $2.600 após os meus 4 saques. Então tudo que eu fizer acima de $2.600 eu vou poder sacar, né, acima, e não, dentro desse colchão de $2.600, 52.600, ok? Então vamos ficar muito atento a isso, né, para que esteja você tenha um saque rejeitado e não entenda por quê. Quando você for fazer o saque, né, tem um saque rejeitado à toa ali, né, é bom entender essas regras.
E depois que você solicitou o saque, para você solicitar um novo saque é 10 dias de novo operados para solicitar um outro saque, beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma novidade. Eu não vou falar muito, não mudou muito aqui, que é a mesma coisa, né. Estrutura da comissão, aqui tem uma nova questão também da Ilus, tá. Estrutura da comissão, aplicada que explica essa questão aqui do acumulado, tá. Na verdade, isso aqui vai explicar, o lucro acumulado de todas as contas, né. Estrutura da comissão, aplicada ao lucro total acumulado em todas as contas, né. Antes, né, a Ilus, né, ela tinha um lucro, você $15.000, né, sacou $15.000 em uma conta, era em cada conta, né, você tinha 100% para o trade, né. Aí, hoje, né, no acumulado das contas, né, você fizer $15.000, ainda vai ser seu, mas após isso, você vai entender aqui, ó, $15.000 e $30.000, 10% de comissão para eles. É no acumulado de todas as contas. Aí o trade vai ficar com 90%, né. Lucro acima de $30.000, a comissão da Ilus vai para 20%, tá. E o trade vai ficar com 80%, né. Então, ou seja, quando você bater no acumulado $30.000, você vai passar a receber só apenas 80%, tá, do que solicitar. Então vamos ficar atento a isso, né. Eu achei importante gravar e falar sobre isso também, nessas alterações do que era antes para o que é agora, né. E aqui eles vão trazer, né, falando sobre isso. A comissão é calculada com base no lucro acumulado total do usuário em todas as contas master e deduzida no momento do saque para cada conta. Então, eles vão, eh, fazer ali o valor acumulado e vão, diminuir ali em cada conta, né, no caso, né. Então, da gente aqui, né, eu achei até que estava ok, né, 90%, mas depois jogaram para 80%, né, deram uma diminuída, né. Mas tudo bem, vamos aqui prosseguir as próximas mudanças e regras da Ilus, né. Vamos lá, continuação. Vamos aqui, ver o que está dizendo. Requisitos adicionais por conta. Para a conta master padrão, você deve negociar pelo menos 10 dias com pelo menos 7 dias vencedores desses 10 dias, tá? 7 dias vencedores desses 10 dias. E cada um com ganho líquido de $50, ok? Cara, assim, nesse ponto, essa é umas regras que eu encontrei um pouco mais pesada e mais para frente eu vou explicar sobre essa regra ali no ponto positivo e negativo de todas as regras que mudaram e regras novas, ok? Eu vou explicar ali um pouco melhor. E garantir que nenhum dia represente mais do que 40% do lucro, que é a regra de beleza. Para a conta aqui, né, vai falar um ponto da conta financia, é, financi financiamento instantâneo, ok? Então, para contas de financiamento instantâneo, você deve negociar por pelo menos 5 dias, com pelo menos 5 dias vencedores. Olha só, você precisa de pelo menos 5 dias negociados e 5 dias positivos. E dentro desses 5 dias positivos, você tem que ter lucrado, para considerar um dia positivo, tem que ser $200, ok? E também seguir a regra de consistência que muda, que vai para 30%, ok? Então, o financiamento instantâneo, ele é mais caro, mais pesado e um pouco mais complicado, as regras mudam muito, tá? Então, o mais ideal aqui é você estar na conta sem taxa de ativação, beleza?
e estar muito atento, né, a esta regra aqui, dos 10 dias negociado, e desses 10 dias você precisa de 7 dias vencedores. Essa regra aqui eu achei ela bem complicada, tá? Então, para mim, eu vou explicar melhor depois. Vamos prosseguir. Confirmação e processo de pagamento. Isso aqui é um ponto muito positivo na Ilus, né? O último processo que a Ilus tinha sobre os pagamentos nas contas, né? Para você solicitar saque e tudo mais, ali até os dias de solicitar saque, tá? A Illustrade tem até 3 dias úteis para confirmar ou rejeitar um pedido de saque, né? Agora é 3 dias úteis. Ficou muito top. Achei isso muito top da Ilus ter feito isso. Cada 10 dias operados, você solicita o saque, né? Após solicitar o saque, você tem 3 dias úteis para a Ilus analisar o seu saque, né? Se vai aprovar ou rejeitar. Então aqui eles complementam, né? Após a aprovação, o pagamento é liberado em até 5 dias úteis. Os fundos são transferidos por uma empresa habilitada nos Estados Unidos, acompanhados de uma fatura comprovante de pagamento, válido para fins fiscais. Tudo bem. Então agora é assim: você, depois de 10 dias operados, você solicita o saque. Após solicitar o saque, você vai ter 3 dias, né, de análise da Ilus. Após ser aprovado, vai ter mais 5 dias para que eles, te transfira o valor. 5 dias úteis, tá? Só para lembrar. 5 dias úteis para que transfira o valor. E outro ponto positivo nessas novas, nessa atualização na regra deles, sobre o bloqueio de contas. Antes, tuas contas era toda bloqueada após solicitar o saque, né? Agora não. A conta permanece ativa durante o processo de saque, mas o valor solicitado é imediatamente deduzido do saldo da conta específica. Se o saque for rejeitado, o valor é devolvido. Então, quando você solicita o saque, eu tenho US$ 53.000. Um exemplo, tá? Eu solicitei US$ 53.000 e, ó, olha só, eu tenho US$ 53.000 na minha conta e solicitei US$ 1.000 de saque. Esses US$ 1.000 vai ser abatido lá da minha conta, né, e eu vou ficar com US$ 52.000. Caso o meu saque é rejeitado, esses US$ 1.000 ele volta para minha conta, tá? Mas ó, um ponto para ficar atento sobre essa regra também, né? Se a conta atingir o saque máximo, né, ou quebrar aqui, entre o pedido de saque e entre o pedido de saque e o pagamento, o pedido de saque é cancelado. Basicamente, o que eles querem dizer aqui. Se você solicitou o saque e no meio do processo, né, você, no meio do processo de saque, você quebrou essa conta, o próprio saque que você fez, ele vai ser cancelado automaticamente e não se fala mais isso, tá? Aí, aqui eles falam sobre aquela janela de saque, né? Janela de saque. Não há janela de saque, não há janelas de saque específica. Você pode solicitar um saque a qualquer momento, desde que atenda aos requisitos de negociação e saldo para a conta específica. No entanto, os primeiros 4 saques devem ser feitos nos primeiros 60 dias de ativação da conta para desbloquear o saque ilimitado, acima da margem, né? Então aqui, né, aqui eles vão falar, caso você seja convidado a ser um corretor, tá? Corretor seria aquele broker, né, que eles falam tanto, que já tem bastante pessoa no broker e tudo mais, né? Caso você seja convidado para ser broker, você pode fazer saque todo dia, né? Eu não sei como funciona, não sei a questão do broker, é bem restrito a eles, isso a gente não sabe, beleza? Então voltando aqui, né, já que a gente não tem mais a janela de saque, né, uma coisa que eu não comentei ali antes, foi a questão quando você solicitou o saque, esses 60 dias, vou voltar aqui por um instante, né, cadê completar 4, aqui ele vai falar, o que eu pulei, né, não é tão importante, mas é bom falar.
não completar 4 saques dentro de 60 dias, né? Se você não realizar os 4 saques nos primeiros 60 dias, permanecerá restrito ao limite inicial, né? Basicamente, resumindo aqui logo, se você não completar os 4 saques, você vai permanecer dentro de todas essas regras que foi falada agora, beleza? Você vai permanecer dentro dessas regras, ok? Você não sai dela. Vamos prosseguir, né? Questão de regra de saque aqui a gente já falou tudo. Vamos agora prosseguir aqui para uma próxima regra. Explicação da regra do PL Drawdown na Illustrator. Isso aqui é uma nova regra. Podem observar. A Ilus trouxe essa nova regra. PL Drawdown refere-se à regra de proteção de lucro e limitação de perda que os trades da Illustrator devem seguir em suas contas master. Esta regra foi projetada para garantir que um único comerciante não comprometa significativamente os lucros acumulados na conta, promovendo uma gestão de risco disciplinada disciplinada e sustentável. Aqui está uma explicação detalhada. Definição. O PL drawdown, o P/L, o drawdown, estipula que uma única negociação não pode resultar em uma perda que exceda 50% do lucro acumulado da conta, né? Então vamos às explicações dessa regra. Colchão. A regra só é aplicada após você ter formado um colchão de segurança, que é um buffer, né, de lucro que você acumulou na conta. Este colchão serve como uma reserva de lucro que protege sua conta de quedas abruptas no capital devido a uma operação mal sucedida, ok? Objetivo, vou pular direto para a prática aqui para não enrolar muito. Exemplo prático. Caraca, hein? Suponha que você tenha uma conta master com um saldo inicial de $50.000 e $50.000 e tem um acumulado de $5.000 em lucro. Com o valor acumulado é maior do que o seu colchão de segurança, que é $2.600 dessa conta, a regra é aplicada. A regra do PL Drawdown significa que você não pode perder mais do que 50% desses 5 mil. Então vamos lá, uma explicação breve dessa regra. Se eu tenho $55.000 na minha conta, né, eu ultrapassei meu colchão, ok? Que é $2.600, né? Aí, se eu tiver um dia de uma perda, eu não posso ter um dia com uma perda, na verdade, eu não posso ter um dia com uma perda acima de 50% desse meu colchão, esse meu saldo acumulado que foi de 5 mil. E no caso, né, aqui a gente fala de $5.000, não pode ter uma perda que 50%, né, uma negociação de $2.500. Se a gente tiver, a gente vai estar quebrando esta regra. Na hora de solicitar o saque, seu saque basicamente vai ser rejeitado, ok? 50% desses 5 mil acumulado, ou 50% de 6 mil acumulados, de 4.500 acumulado, que seja, no momento que você passa do colchão para cima, essa regra já começa a ser validada. Então, sempre 50%. Uma única negociação, você não pode ter uma perda de 50% do lucro acumulado, vamos dizer assim, ok? Vamos prosseguir. Explicação da regra de risco-retorno. Então, isso aqui também é uma nova regra, ok? Regra de risco-retorno. Nova regra, explicação da regra de risco-retorno na Illustrator. Então, a Illustrator trouxe uma nova regra de risco. Vamos lá.
A regra de risco-retorno na Illustrate é uma diretriz que visa equilibrar o potencial de ganho com o risco de perda em cada operação de negociação. Cada operação de negociação. A ideia é garantir que os comerciantes não assumam riscos desproporcionais em relação ao potencial retorno que é uma operação que uma operação pode oferecer. Aqui eles vão trazer o detalhamento dessa regra. Definição. A regra estipula que uma operação não deve ter uma expectativa de prejuízo superior a 5 vezes a mediana das operações vencedoras. Isso significa que, para cada operação, o risco de perder deve ser gerenciado de tal forma que não exceda 5 vezes a mediana das operações ganhadoras, ok? Então, cara, essa regra aqui é bem difícil de você cair nela, né? Mas às vezes a gente não opera com um stop na tela, pode acontecer de sem querer você exceder essa regra, tá? Por exemplo, se a minha mediana, lembrando, não é que minha operação ganhei US$ 100 e vai ser o cálculo em cima dela. Vai ser em cima de toda a minha operação e uma mediana dela, tá? Toda a minha operação, a média de todas essas minha operação vencedora, né? Uma única operação não pode exceder 5 vezes a essa média. Aqui eles trazem um exemplo de US$ 100, né. Em uma operação, minha média de operação é de US$ 100, a minha mediana é de US$ 100. Se eu tiver uma perda de US$ 500, eu estou excedendo, né, a essa regra. Então, ao solicitar o saque, o que vai acontecer? Meu saque vai ser rejeitado por conta que eu excedi essa regra, ok? Agora a gente vai prosseguir, gente. Vamos prosseguir. Então, temos também agora, né, uma regra de consistência de contratos. É isso mesmo, uma nova regra de consistência de contratos. Explicação da regra de consistência no uso de contratos na Illustrator, né? Vamos lá. A regra de consistência no uso de contratos na Illustrator é uma diretriz que visa garantir que os trades operem de forma uniforme e estratégica ao longo do tempo, evitando comportamentos de negociação que possam ser considerados ma- manipulativos ou especulativos, né? E fica complicado que day trade geralmente trada só especulando, né? Mas vamos lá. Aqui está uma explicação detalhada. Vamos lá para a definição. A regra estipula que ajustes nos contratos são permitidos para adaptação ao mercado, mas não para a estratégia de all-in, ou apenas para contar um dia como operado. Então vamos lá, né? Essa regra, ela tem meio que, como eu posso dizer, ela não é totalmente explicada, tá? Eu já li antes sobre ela, então ela não é totalmente explicada. O que eles consideram ou apenas para contar um dia como operado? O que eles estão considerando isso aqui? Por exemplo, se eu opero, hoje eu entrei com um contrato, amanhã eu entrei com 2 contratos numa operação, ou seja, hoje eu fiquei girando um ou dois contratos, girando um ou dois contratos, trabalhando em operações com um ou dois contratos. Aí amanhã já não faço isso, aí assim sucessivamente, né. Será que eu vou estar quebrando essa regra ou será que eu vou estar dentro dela? Então, ela não explica tanto, ela deveria ter uma explicação um pouco melhor. E abaixo também vai ter, falando, sobre a mesma coisa. Vamos ler aqui que vai trazer um objetivo um pouco maior. Contagem de dias operados. Ajustar o número de contratos apenas para garantir que o dia seja contado como operado para cumprir requisitos de atividade ou saque é proibido. Isso significa que a operação deve ser honestamente e partir de estratégia de negociação. Não é uma manobra para atender às regras de não
desculpa, não uma manobra para atender às regras de desempenho ou atividade. É como eu falei, aqui era para ter prático, um exemplo prático. Essas regras aqui eu peguei tudo na FAQ da Illustrator, tá? Aqui era para ter um exemplo prático explicando um pouco melhor sobre essa regra, né? E como eu falei antes, eu entro com diversos contratos num dia, né? Eu vou estar dentro da regra ou fora da regra, né? Ou eu entro hoje eu entrei com 2 contratos, amanhã eu só entro com um e fico alternando durante dias assim, eu vou estar dentro dessa regra, para ter um exemplo prático ali falando: "Ó, você vai estar dentro dessa regra se você estiver operando hoje, você operou com um, 2, 3 contatos seguidos, mas amanhã operou um, mas depois voltou a operar com um, 2, 3 contratos seguidos ali, você ainda está dentro da regra. Agora, quando você não está dentro da regra exatamente, né, a Ilus era para estar, na FAQ da Ilus explicando um pouco melhor sobre essa regra, ok? Vamos agora prosseguir, né, aos pontos positivos e negativos de todas essas novas regras e atualizadas, né? Como vocês podem ver, já estamos aqui na frente desse ponto. Vamos lá. Primeiro, vamos falar dos pontos positivos, né, dessas novas regras, ok? Primeiro, a gente vai falar desses pontos positivos. Vamos lá. Confirmação do saque, né? A confirmação do saque. Antes, ok? Antes, né, havia um processo com janela de saque limitada a 2 vezes por mês, né? Com análises que levava 15 dias, tá? Durante os quais a conta ficava bloqueada, né? Então, você tinha uma análise dentro de 15 dias e dentro desses 15 dias, a sua conta ela ficava bloqueada. Então você não conseguia operar dentro desses 15. Então, cara, antes era um pouco mais complicado nesse processo de saque, né? Agora não. Esse é um ponto muito positivo, como eu já tinha falado antes, né? Agora, você, após 10 dias operados, você já pode solicitar o saque. A análise leva 3 dias úteis, né? A transferência é feita em até 5 dias úteis, né? E a conta não fica bloqueada. Então, esse é um belo ponto positivo, né, em relação ao anterior. Antes você tinha 15 dias de conta bloqueada, né? E também precisava de 10 dias operados, tá? Então, te limitava muito dentro do mês, 2 saques no mês, que era muito difícil de você conseguir fazer. Mas a Ilus mudou isso, mudou, foi um ponto muito positivo. É um ponto que a gente também tem que destacar. O que é positivo, a gente precisa destacar. O que é negativo também precisa ser destacado. Então, é um ponto bem positivo. Em regra de notícia, ok? A regra de notícia, galera, antes, né? Você podia ficar posicionado, você não podia ficar posicionado em nenhuma notícia de 2 ou 3 estrelas, cara. Nenhuma notícia de baixa relevância, de alta relevância, não podia ficar em nenhuma, tá. Então esse era um ponto, né, que antes te tirava de muitos trades e hoje você consegue se manter, né. Agora, a Ilus criou o seu calendário na sua plataforma, né, destacando apenas, notícias com maior relevância, né. Isso é um baita ponto positivo. Mudou muito, tá? Eu já vou entrar nesse mérito dessa notícia de abertura, tá? Vamos prosseguir nos pontos positivos aqui. Um ponto também, galera, não podemos deixar passar, né, de ponto positivo aqui da Ilus, né, foi em relação ao seu chat, né, a melhora ali, né, em relação aos seus clientes, seu chat ali, em resposta a gente, melhorou muito, né. Em relação à plataforma também da Black Arrow, a gente fazendo reclamações e tudo mais, teve muita melhora, né, em breve também vai ter mais melhoras cada vez mais. A Ilus proporciona isso, vem trazendo muitas melhoras, né. Isso é um ponto que a gente tem que destacar, beleza? E isso, cara, é um ponto muito positivo.
ela atende, requisitos dos seus clientes que estão pedindo, né. E também, né, a questão dos planos. Os planos também é um ponto muito positivo. Querendo ou não, a Ilus, né, trouxe o plano ali sem taxa de ativação um pouco mais acessível pra gente, tendo uma economia tendo um pouco de economia na hora de contratar um plano, né. Então isso é muito importante. A Ilus também, ela vem trazendo diversas lives durante a semana, né, que vem falando novidades, que tem de pontos ali negativo que possa melhorar. Você pode estar trazendo sugestões para eles, né. Então, cara, a Ilus tem melhorado bastante nesse quesito, tá. Agora, galera, vamos falar dos pontos negativos, tá. Os pontos negativos na Illustrate, né. Primeiro ponto negativo que eu vou começar aqui é, eu só para lembrar, né, eu separei os pontos negativos que mais afetam a gente na hora do momento de saque, tá. Tem alguns pontos de regras ali, de consistência, essas coisas, não chega a afetar tanto, eu peguei mais os que vão afetar, ok. Novas regras de saque, né. Você deve negociar por pelo menos 10 dias com pelo menos 7 dias vencedor, né. Então vamos lá. Galera, a gente é trader, a gente sabe muito bem, né, que 10 dias, um mês, uma semana, que seja, né, não só ganha. Aqui é 70%, né, de 10 dias você precisa ser vencedor, né. E a gente não vai operar para fazer apenas US$ 50, vai operar para fazer os nossos saldos, que a gente precisa para sacar, que a gente planeja, né. E você planejando, gerenciamento de risco, tudo, né. Não que não é possível você também ter 7 dias vencedor, tudo bem, mas por mais que você planeje tudo, né, tem dias que você tem dias não, tem semanas que você tem uma sequência de perda, às vezes 3, 4 dias de perda. Então na semana que você tiver 4 dias de perda, né, ou dentro desses 10 dias aí, você tiver 4 dias de perda, você não vai conseguir solicitar o saque, vai ser negado. Então, você, tradando dentro do seu gerenciamento de risco, né, tendo 4 dias de perda, né, mas no final termina positivo e conseguindo sacar, esse é um excelente trader, né. 4 dias de perda e não teve não afetou tanto e conseguiu sair no positivo ao ponto de saque, então, cara, é um ótimo trader, né, isso poderia ser considerado. Isso é um ponto, um pouco pesado, eu achei pesado essa regra por conta disso, né, porque um trade não só ganha, o trade ele perde e aceita a perda, né. E o gerenciamento de risco faz com que a gente tenha perda e tenha ganho, né, que a gente não saia desse gerenciamento de risco, né. 10 dias você precisa sempre de ter 7 dias vencedores, né. Não é que hoje o gerenciamento me deu ali, eu consegui fazer uns bons trades ali, eu consegui pegar boas operações, e eu terminei, 10 dias 8 dias vencedor, né. Mas às vezes eu termino com muito menos dias vencedores, e saio positivo, então isso acaba quebrando, né, você acaba não conseguindo ter nesse saque. Então essa é uma regra que eu achei um pouco mais puxada ali, pra gente que opera ali na Ilus, né. Não que desanimou operar nela, mas é uma regra que a gente vai precisar ficar muito atento a ela, ok? Então vamos lá aqui um outro ponto negativo na Ilus. Após completar 4 saques dentro de 60 dias por conta, vamos lá. Se você completar os 4 saques nos primeiros 60 dias, poderá sacar qualquer valor de lucro disponível acima da margem na conta específica sem limite máximo. Então aqui basicamente o que eu quero trazer como ponto negativo aqui, ó, essa questão da margem, né, que é o colchão. O que acontece? Antes a Ilus deixava você sacar o colchão. Hoje você já não pode mais sacar esse colchão. Só apenas acima do colchão. Até aí, tudo bem, né? A gente consegue fazer trade, né? Consegue ter bom ganhos, né? Mas ainda para mim, das que pega mais é a questão desta regra. Aqui até entendo, tudo bem, mas a outra regra ali é que me pega mais, tá?
Vamos continuar, né, em relação à margem aqui, eu também achei um ponto negativo. Então vamos continuar aqui um próximo ponto negativo. Estrutura da comissão aplicada desculpa. Estrutura da comissão aplicada ao lucro total acumulado em todas as contas. Aqui também vai um ponto. Antes, você tinha uma conta de 50k, depois tu tinha outra conta de 50k, outra conta de 50k, né? Em cada conta você poderia fazer, teria ali 100% do teu lucro até US$ 15.000. Após US$ 15.000 você teria um desconto de 10%. Então essa regra mudou, como eu falei anteriormente, nesse próprio vídeo eu falei que ali tivemos uma diferença, né? Agora é na conta acumulada, acumulada de todas as contas. Eles pegam todas essas contas, contabiliza um saque. Ah, passou de US$ 15.000, você vai perder 10% para eles, né? Passou de US$ 30.000, você vai perder 20%. Então, cara, assim, bem, essa regra mudou bem, né? Então eu trouxe como um ponto negativo, ok? E aqui esse próximo ponto negativo, né? Não é nem que um ponto negativo, mas uma sugestão, né, que pudesse trazer ali uma possível atualização, né? Isso depende da Ilus, claro, né? Isso aqui que eu vou falar é mais uma sugestão. Vai se a Ilus ver esse vídeo ou não veja esse vídeo, isso dependente, mas uma sugestão mesmo. Posso operar na abertura do mercado americano? Então, essa questão de você não poder operar na abertura do mercado americano e ser considerado como notícia, né? Vamos, vou trazer um exemplo. A abertura do mercado americano, tu tem vários insights de como o mercado pode abrir. A gente especula. Todo trade é especulativo, né? Ali tu não está jogando com a sorte. Se você for entrar na notícia, você joga com a sorte, né? Mas em questão da abertura do mercado americano, nem tanto. E a volatilidade não se equipara a uma notícia como o payroll ou essas notícias de alto impacto. Então, a abertura do mercado americano, ele só confirma o lado que o mercado esteja indo. Se eu estou posicionado, né, peguei todos os insights ali, fiz contexto tudo mais do mercado, né? Ah, cara, ó, possivelmente estou especulando que o mercado possa abrir comprador. E eu tiver com uma posição um pouco eh, longe ali, só vai me confirmar que eu posso ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Então, essa questão da notícia na abertura do mercado americano, ser equiparado como notícia, é seria uma sugestão de um possível melhora futura para Ilus, né. Bom, é o que eu acho, né, e o que eu acho e o que a Ilus acha é totalmente diferente. Então beleza, né, esses foram os pontos negativos e o ponto positivo desse vídeo, ok? E todas as regras que mudaram e regras novas, beleza? Só mais uma coisa, para vocês que gostaram desse vídeo, não esqueça, comenta, compartilha, né? Se inscreve no canal, vamos bater 500 inscritos, beleza? Entrem na comunidade do Telegram, tá? Lá eu vou estar soltando cupom de descontos. Quando sair meus vídeos, eu vou estar postando lá também. Alguma novidade também vou estar postando lá, beleza? E os meus próximos vídeos eu pretendo mais focar em vídeos operacionais, tá? No mercado americano. Logo que vai vir algumas atualizações na Black Arrow, né? Para poder ter uma leitura de fluxo melhor ali no mercado americano. Então, a gente se vê nos próximos vídeos. E até breve.